Covid-19 e a prevenção no dia a dia é o nosso tema de hoje. Nós vamos bater um papo aqui com o médico infectologista, Dr. André Patrício, que daqui a pouquinho está chegando aqui com a gente. Eu me chamo Jaque Santos, estou aqui com vocês todos os dias e hoje nós vamos falar desses cuidados tão importantes nesse momento que nós estamos vivendo aí, tão crítico, né? No meio de uma pandemia, e nós vamos trazer novamente esse assunto. E se você conhece alguém que você queira compartilhar sobre isso, já aproveita esse momento aqui enquanto a gente ainda não recebeu aqui o nosso convidado, já vai compartilhando aí com seus amigos, já vai compartilhando com a sua família. Esse é um assunto muito importante e a gente precisa compartilhar com o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, quanto a gente isso aí para chamar as pessoas. Já solicitei aqui. Olá, Olá, seja bem-vindo, Jaque. tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Graças a graças a Deus. Deus. Hoje nós vamos falar então sobre prevenção no dia a dia, né? E também sobre alguns cuidados. Então, eu agradeço o convite da Bebon Pharma, agradeço a você, Jaque. É um tema que nunca a gente pode deixar passar batido, né? A gente está vendo essa semana, até no meio dos infectologistas, nós estamos assustados com o aumento do número de casos, né? Para você ter ideia, agora para o pessoal ter dimensão, nesse momento tem quase 70 mensagens não lidas no meu Instagram de pessoas em Nossa, busca de atendimento e a gente é algo que supera até a nossa capacidade, né, de sim, atendimento. Então, o mais importante até do que a gente abordar tratamento e outras estratégias é a gente falar que a população realmente precisa valorizar a prevenção, né? A gente está no meio de uma pandemia, com a certeza. pandemia não acabou, então o que a gente puder aí orientar para que a população, né, possa viver da melhor forma com prevenção vai ser bem válido. Muito bem. Bom, vamos então iniciando com o básico, né? Que a gente viu aí nesse final de ano muita gente sem máscara, ou usando a máscara de forma errada. Vamos falar um pouquinho sobre a máscara? Vamos sim. Então a máscara, né, é uma antiga estratégia de prevenção dessas doenças respiratórias, né? Então toda doença respiratória a gente pensa basicamente em cobertura de face, né, ou cobertura de boca e nariz, pelo menos. Então, isso Uhum. aí foi utilizado desde o do século passado nas epidemias, nas pandemias de gripe espanhola, por exemplo, em 2009, influenza, H1N1. Então, é uma estratégia antiga e que ela é bem válida. Nós já temos vários estudos para a Covid, né, mostrando que é uma estratégia realmente eficaz, segura, né? Então, você consegue reduzir boa parte dessa transmissão só pelo uso de máscara, desde que ela seja feita da forma correta. Então eu recebo muitas perguntas até de internautas, né, perguntando assim se eles precisam usar aquela máscara N95 que a gente usa em ambiente hospitalar, né? Então esse tipo de máscara, que é quem chama de bico de pato, aquela máscara que causa uma vedação da boca e do nariz, ela é indicada para profissionais de saúde, né? Então ela não é indicada para a população geral, porque é uma máscara que você precisa saber manusear. Então a gente orienta mesmo a máscara de tecido, tá? Ou no máximo aquela máscara cirúrgica, que é aquela máscara branquinha que a gente costuma ver em hospital também, né? Que é Embora descartável. que é descartável. Então a gente acaba Uhum. indicando esses dois tipos, mas para a população geral a máscara de tecido ela está bem indicada. Então existem algumas recomendações para essa máscara, né? Principalmente ela precisa ter pelo menos aí duas camadas de tecido, um tecido mais grosso e mais resistente, tá? Então aquelas máscaras que a gente vê assim que é um tecido fininho, né? Que é até bonito às vezes, ela não é tão eficaz. E uma coisa também que a gente não vê por aí, né? Essa máscara ela precisa ser trocada frequentemente. Então muitas pessoas vão trabalhar, né? E passam o dia Qual inteiro a frequência de com troca uma de uma máscara máscara. para outra? Então, assim, de modo geral, a gente precisa trocar sempre que ela estiver úmida, né? Que na nossa cidade é muito fácil essa máscara adquirir Sim. uma certa umidade, né? Com suor e tudo. Então, se ela estiver úmida, ela já perde o potencial de proteção dela, tá? Ela já perde o Uhum. mecanismo de barreira. Agora, caso ela não adquira umidade, ela
precisa aí de pelo menos 3 a 4 horas de uso direto, né, contínuo, para que você precise trocar, tá? Então, Olha, muito boa essa pergunta aqui. A Karen perguntou: essas máscaras de tricô funcionam? máscaras de tricô, máscaras com lantejoulas, aquelas máscaras fashion, né, que as pessoas estão usando, elas não são efetivas, né? Então, o tricô ele é um traçado muito grosso, né, que às vezes deixa aqueles orifícios. Então, não é o mais recomendado. O recomendado, de fato, são máscaras com dupla proteção, pelo menos, né, uma camada dupla de Tem algum tecido e um tecido tecido. que seria o ideal, assim, para usar? Então, na verdade, não, desde que seja um tecido resistente, que não cause muito abafamento, porque isso favoreceria aí, né, a umidade da máscara, mas a gente orienta um tecido mais resistente. Então, até no começo da pandemia, tinha muitas pessoas na internet fazendo máscaras com jeans, né? Então, existem vários tecidos que são possíveis, desde que ele cause uma boa vedação. E sempre bom falar, né, que a máscara, eu respondi essa pergunta no Instagram outro dia, né? Ela precisa ser usada da forma correta. Então, existem essas orientações quanto ao tecido, a forma que ela é feita, mas a gente precisa que essa máscara cubra, né, totalmente o nariz e a boca, e a gente não vê isso nas ruas, né? As pessoas com a máscara cobrindo a boca, mas o nariz de fora, então ela realmente não vai servir ao seu propósito, né? E a troca, de certa forma, mais frequente possível, ou sempre que ela tiver umidade. E muitas pessoas que usam óculos também reclamam bastante, né? E acabam abaixando. Mas já existem máscaras que são um pouquinho maiores, vão até um pouquinho mais em cima, então acaba não embaçando É, o óculos. Então seria ideal procurar uma máscara que você consiga usar exatamente. A gente e não tirar a máscara, não é, abaixar ela, né? é uma estratégia que a gente já usava dentro do hospital, né? Porque quando a gente quer ver se a máscara está bem vedada, a gente olha para o óculos de quem usa, né? Se a pessoa usar óculos. Então, se o óculos embaçar, significa que a máscara realmente não está tendo uma boa vedação. Então, existem algumas Olha só, estratégias, interessante. né? Existem máscaras que têm um clipe metálico, onde você consegue ajustar o formato do nariz, né? Então, isso é uma coisa até que você pode estar ajustando na sua própria máscara em casa. Você cola um clipe metálico nessa região de modo que ela consiga, né, ter uma boa vedação nessa parte superior. Então, quando a gente vê realmente que o óculos está embaçando, é um bom tecido, é um bom sinal aí de que talvez a vedação não esteja tão eficaz, né? Muito bem. Bom, antes da gente ir para o próximo tópico, eu vi que tinha alguma pergunta aqui. A Beatriz queria saber se é normal sentir cansaço mesmo depois de ter pego Covid. Então, Covid, né, eu sempre costumo falar, Covid é uma doença que, mesmo os pacientes com quadro leve, sofrem um pouco. Então, meus pacientes sempre ouvem isso, né? Quem não sofre com Covid são os pacientes assintomáticos. Os pacientes que têm qualquer grau de doença leve, eles vão ter alguns sintomas que podem ser importantes, né? Então, a sintomatologia ela é individual. Então, o que é pouco para mim pode não ser pouco para outra pessoa, né? Então, a gente acaba valorizando. Mas é uma doença que tem uma característica. Ela tem o que a gente chama de sequelas, né? Ou de sintomas persistentes. Então, tanto o cansaço físico, a sensação de fadiga, ou uma síndrome que a gente já tem nome atualmente, né, chama síndrome da fadiga crônica. Então, a pessoa curou-se da Covid, ela se recuperou, mas ela pode passar meses sentindo uma indisposição, né, sintomas bem parecidos com depressão. Então, esses sintomas são frequentes. Então, a gente sempre pergunta se o paciente consegue distinguir o que é aquela fadiga, né, indisposição, cansaço para trabalhar, de uma falta de ar mesmo. Tá? Mas é sempre importante ressaltar que para aqueles pacientes que tiveram doença pulmonar, então a saturação de oxigênio caiu, né, tiveram muita falta de ar, eles podem realmente demorar alguns meses para recuperar totalmente. Então a gente vê isso aí chegando perto de 2, 3 meses, dependendo do paciente, tá? É um sintoma bem persistente. Certo. A Kelly perguntou: doutor, peguei Covid em setembro. Fiz o teste rápido dia 23 de dezembro e dá IG e IgG positivo. É normal? Então, nem precisaria repetir, né? A gente não está recomendando mais para os pacientes que tiveram COVID fazerem o uso dos testes rápidos, né? Então, ele é um exame que serve com um propósito apenas. Então, se você passou pela doença e não conseguiu fazer o exame do nariz para o diagnóstico, depois de uns 15, 20 dias, se você quer saber se aquele quadro foi COVID, é o momento de fazer o exame, né? Então, é um exame que tem um tempo
para ser feito. Agora, para esse acompanhamento em busca desses anticorpos, isso já perdeu o sentido para a gente. Então, eu sempre costumo dizer também que no começo da pandemia as pessoas ficavam muito atrás do IgG, né? Então, nossa, será que eu já estou protegido? Já tenho IgG? A gente sabe que isso não tem muito valor atualmente. Esse IgG ele não é protetor como a gente imaginava. Então, não faz muito sentido, né? Você perseguir esses anticorpos através do exame. Então, como eu falei, o exame, tanto o exame de teste rápido quanto a sorologia são exames que vão procurar anticorpos. Então, toda vez que eu tenho contato com algum vírus, alguma bactéria, eu produzo anticorpos para essa doença. Então, é normal que essa paciente, essa pessoa tenha tido o exame positivo, afinal, ela teve contato com o vírus, né? Em setembro e dezembro, esses anticorpos ainda estão circulantes. Então, é um achado totalmente normal, não significa nenhuma recaída, tá? Então, os testes rápidos, eles não são capazes de falar se a doença está ativa, se a pessoa está transmitindo, eles só dizem uma informação, né, que a pessoa teve contato com o vírus. Então, essa é a única informação que ele consegue nos dar. E não diz se a pessoa está protegida, né? Infelizmente, até que a gente tenha a vacina disponível, a gente ainda não consegue falar de imunidade mais protetora. Certo. Bom, algumas pessoas entraram depois e aí veio a pergunta aqui, qual tecido apropriado para máscara? Você pode repetir essa informação? Então, precisa ser um tecido mais resistente, né? Um tecido que não favoreça tanto a umidade, o calor no rosto, né? E aí pode ser qualquer tecido, mas evitar sempre lantejoulas, enfeites. Então a máscara ela tem que ser funcional, ela não tem que ser bonita, né? Então a gente costuma dizer isso. Aquelas máscaras muito bonitas e fashion, elas realmente falham no seu propósito, elas acabam sendo pouco funcionais no sentido de proteção, que é o objetivo, né? Então, é importante você aparecer bem para alguém que vai ver, com certeza, mas assim, nesse momento a gente precisa mais de proteção e máscaras funcionais. Então, um bom tecido, uma camada dupla e uma troca aí a cada 3 ou 4 horas. Perfeito. E quanto à limpeza agora, né, de compras, do supermercado, quando chega em casa, como é que é a limpeza correta? Então, isso é uma coisa que a gente sempre frisa, não existem grandes estudos, né, apontando como que isso deve ser feito. Mas, para facilitar a vida das pessoas durante esse período de pandemia, né, criaram-se algumas orientações a respeito disso. Então, durante toda a pandemia, a gente falou muito de algumas atitudes que melhoram, né, refinam um pouquinho mais essa nossa prevenção. Então, a gente tem o uso de máscaras, como a gente já falou, uso de soluções alcoólicas para a higienização das mãos, tá? O distanciamento social, que nunca deixou de ser importante, e agora mais ainda, com esse aumento de casos. E uma outra ponto importante é a limpeza ambiental e limpeza de objetos, que entra nesse tópico que a gente vai conversar. Então, o mais importante de tudo é você sempre dar preferência para fazer essas compras de forma mais remota possível, né, usando a internet. Hoje em dia isso é tudo muito simples, se for possível. E ao receber esses objetos, você vai precisar fazer a higienização com algum produto, né, de preferência alguma solução alcoólica, né? Dependendo do tipo de objeto, não são todas as soluções alcoólicas que podem ser usadas, porque elas podem realmente danificar um aparelho eletroeletrônico, né? Ou algum outro tipo de equipamento. Então, para equipamentos eletroeletrônicos, a gente utiliza muito o álcool isopropílico, né? É uma solução com uma concentração de álcool bem acima do álcool 70%, é quase um álcool absoluto, né? 100%. E ele serve bem para a limpeza de equipamentos eletrônicos. Agora, ao receber alguma outra compra, importante é sempre você higienizar as mãos, evitar ter muito contato com o entregador, por exemplo, e ao receber, você fazer uma higienização também dessa embalagem, né? Antes de consumir um produto, antes de consumir um alimento, ou mesmo, né, antes de receber alguma outra compra de modo geral. A água sanitária, ela entra, ela ajuda também nessa limpeza ou não? Então, para a higienização ambiental, sim, mas a gente sempre lembra que a água sanitária ou hipoclorito em qualquer concentração, né, são substâncias muito oxidantes.
Então, se eu limpo algum objeto metálico, por exemplo, né, com água sanitária, ao longo do tempo ele vai oxidando e vai enferrujando ou vai sofrendo algum dano. Então, a gente precisa sempre escolher o material de limpeza apropriado para o objeto que eu quero limpar. Mas, de modo geral, a gente tem duas soluções que são indicadas. Então, a gente vê assim, eu posso usar o produto tal? Não sei, né? Desde que esse produto tenha uma solução alcoólica, né, acima de 60%, mais ou menos, ou tem algum grau de alguma concentração de hipoclorito, né? Então, soluções de água sanitária já são úteis para a limpeza domiciliar, por exemplo, né? O chão, o ambiente, tá? Mas com equipamentos em si, a gente teria um pouco mais de cautela em usar a água sanitária. Certo. Agora, já aproveitando que a gente está falando assim de limpeza, né? Quando chega em casa, de produtos e tal. E a própria limpeza, quando a pessoa chegou da rua, acabou de chegar em casa. Qual o protocolo? Então isso é muito individual, né? Eu falo como profissional da saúde, a gente tem muita cautela para não expor quem mora em casa junto, né? Então, se você chegou da rua e você teve contato em um local com muitas pessoas, um local com aglomeração, o ideal é que você tenha uma área em casa onde você possa retirar essas roupas, né? Retirar os calçados e colocar essas roupas para higienização, para lavagem, né? Então, a gente usa muito a estratégia da antessala, né? Ano passado a gente via muito isso, né? As pessoas colocando uma bancadinha próximo da porta para deixar o sapato, já fazia a limpeza do sapato por ali mesmo, retirava as roupas e colocava no cesto de roupa suja, né? Parece que essa roupa fosse higienizada ou diretamente na máquina de lavar, por exemplo, né? Então, o ideal é que você evite mesmo ter esse trajeto aí pela casa, né? Para não contaminar os objetos e tudo mais, tá bom? E as pessoas principalmente, né? Não causar uma contaminação dentro de casa. Então a gente vê muito isso, a gente orienta sempre, né? Então, muitos casos que a gente vê são trazidos da rua, né? Por pessoas que moram dentro de casa. Então, eu avalio muitos pacientes idosos, por exemplo, que o idoso está quase um ano sem sair de casa. Então a gente vai completar um ano de pandemia agora no Brasil, o idoso está quase um ano sem sair de casa. Mas as pessoas que moram em casa não, né, elas continuam circulando, trabalhando, e essas pessoas acabam às vezes trazendo, né, a doença para dentro de casa. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Eu vi que teve bastante comentários aqui. Beatriz, doutor, estava lendo umas pesquisas de fora que indicam que uma das sequelas do Covid é a perda de memória. É verdade? É verdade. Então nós estamos tendo variados graus de sequelas, né? Então, o dano neurológico causado pela Covid pode ir desde um sintoma muito comum, que é a perda de olfato e paladar, mas a gente tem outros sintomas um pouquinho mais graves. Então, tem muitos pacientes que após a doença, né, vem queixando de desatenção, né? Tem alguns que relatam mesmo a sensação de cabeça vazia, não é um termo médico, né, mas alguns pacientes relatam que depois que tiveram a doença passaram a errar o caminho do trabalho. A gente sabe que tem um grau de sequela da doença que pode causar isso, né? Então, uma inflamação no cérebro causada pelo vírus, que pode levar à perda de memória, por exemplo. Mas a gente está vivendo num momento em que todo mundo está muito abalado psicologicamente, né? Então, isso tudo também pode ter interferência. Então, a gente tem que ter muita cautela antes de culpar o vírus por tudo, né? Então, a gente está numa pandemia, existem muitos sintomas neurológicos que são associados, mas também depressão, ansiedade, tudo isso pode levar, né, a um comprometimento da memória, a pessoa fica mais desatenta, né, esquece alguns compromissos, na verdade pode ter um cunho também psicológico envolvido. Mas se você tiver qualquer um desses sintomas, é importante procurar um profissional, principalmente aí no caso de perda de memória, um neurologista, né, para que seja avaliado outras possibilidades. Muito bem. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. A Mônica perguntou: o casal que está em quarentena pode se beijar e se abraçar? Então, assim, a gente só separa os casais, né, quando um está com evidência de infecção, um está sintomático e o outro não está sintomático, né? Então, isso foi bem comum durante um tempo e continua, né?
Às vezes a esposa ou o marido ficam sintomáticos e a gente precisa isolar os dois dentro de casa, então cada um fica num quarto. Mas se o casal está em quarentena, né, e os dois têm sido expostos ao mesmo risco de se infectar, ou os dois não têm saído, ou os dois continuam trabalhando, então dentro de casa, você costuma dizer que a pessoa já está exposta, né, digamos assim. Então não teria muito problema dentro de casa você continuar convivendo. Agora, sempre a gente orienta, né, que se você manifestar qualquer sintoma, mesmo que seja uma congestão nasal, uma tosse inexplicada, algo que te lembre que pode ser Covid, que você saia da quarentena e faça o que a gente chama de isolamento domiciliar, né, que é você ficar recluso num ambiente privativo, com um banheiro de preferência só para você. A gente sabe que é difícil, que muitas casas não têm um banheiro só para uma pessoa, mas é sempre, né? Então você precisa estar o tempo todo atento para esses sintomas que podem significar Covid, para que você se isole e não exponha o seu parceiro ali, o seu esposo, o seu namorado. Muito bom. A Vivi perguntou, doutor, hoje estou com dor nas costas e tosse seca. Preciso me preocupar? Então, sintomas de dor nas costas, né? Principalmente uma dor muscular, a gente fala aqui na altura aqui dos ombros, né? Um pouquinho mais para baixo. Quando a pessoa puxa a respiração, dói um pouco, né, e tosse podem ser sintomas de Covid, mas podem ser sintomas de outras doenças. Só que como nós estamos no meio de uma pandemia, então esses sintomas acendem mesmo a luzinha, né, para pensarmos em Covid. Então o que que se orienta, né? Então se você está com esses sintomas no momento e você mora com outras pessoas, você procura um ambiente mais privativo onde você possa ficar e evite a circulação pelos outros cômodos. Se você precisar circular pela casa, use sempre máscara e higienize as mãos com álcool a 70%. Né? E aí, por volta do terceiro ou quarto dia de sintomas, você deveria fazer um exame se ele estiver disponível. O melhor exame nessa fase inicial é o exame do nariz. Né? Nós temos dois exames que são realizados, o RT-PCR ou o teste de antígeno. Os dois são muito válidos nesse começo, né? Mas isso não que você precise se preocupar, mas você deve ficar atenta que pode sim ser sintoma de Covid. A Karen perguntou, tive Covid em julho. É possível apresentar sintomas ainda depois de meses? Depois, né, então, como permanentes. Então, a sequela é tida em alguns pacientes como permanente a perda do olfato e paladar. Então, a gente não sabe quando esses pacientes irão recuperar, né, o olfato ou o paladar. Mas sim, né, então, conforme funcionou de uma forma assim que a gente vê as coisas acontecendo durante a pandemia, né? Então, no começo a gente achava que os sintomas ficavam só ali quando a pessoa estava doente, mas iam passando os meses de pandemia e iam saindo os estudos mostrando que a pessoa iria ficando, né, 3 meses, depois 6 meses. Então a gente já tem disso aí de sintomas que persistem por quase 12 meses, né? Então a pandemia completou agora 12 meses, em dezembro, de que começou, né, lá em Wuhan, na China. E agora a gente já tem notícias, né, de pessoas que estão até o momento sintomáticas, com algum tipo de sequela. Então, isso é comum numa doença nova, né? Você vai aprendendo ali com o que vai surgindo dia a dia. Então, a gente tinha uma ideia de que os sintomas poderiam persistir por até 6 meses, mas agora a gente sabe que isso chega próximo de um ano. E pode ser que fique mais tempo, a gente vai aprender com a experiência, infelizmente. Bom, acho que isso também já tira a dúvida da Jussara, né? Que ela falou que ela perguntou se é normal, após sumir os sintomas, o cansaço permanecer e as dores nas costas. Então, acho que também já se encaixa aí, né? Sim, perfeito. Ah, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. E para quem é assintomático, só quer tirar a prova dos 9 para saber se teve um dia. Qual o exame indicado? Então, a maioria dos exames vão sempre ser indicados para os pacientes que tiveram sintomas, né? Então, é muito difícil você interpretar, por exemplo,
um teste rápido, uma sorologia que venha positiva e a pessoa nunca teve sintomas, porque você não sabe se você pode estar diante de um falso positivo, por exemplo, né? Então, o que é mais adequado? Você fazer os exames se você teve algum sintoma que te sugeriu há algum tempo Covid, né? Então, até essa indicação de fazer o exame para tirar a prova dos 9 a gente não faz muito. Isso só é usado em um contexto. Então, se eu quero fazer um estudo epidemiológico, por exemplo, para saber numa população, né, numa cidade, por exemplo, quantas pessoas provavelmente tiveram a doença. Então, esse teste para assintomáticos, ele é reservado para algumas situações, mas nesse momento de pandemia ele pode gerar até mais confusão. Então, existem muitas condições que dão resultados falsos positivos nas sorologias, né? Então, a gente recebe muitos pacientes no consultório que às vezes é só para tirar uma dúvida. E às vezes a gente fica em dúvida também, porque o paciente nunca teve sintoma, né? Então, a gente ainda vai com muita cautela assim para exames de pessoas que não têm sintomas, tá? Bom, a Mônica me perguntou mais cedo sobre se o casal poderia se abraçar, se beijar. Ela explicou agora melhor aqui. Ela e o esposo dela estão sem o olfato, paladar, fizeram o teste e deu positivo, mas os dois estão com os mesmos sintomas. Deixa eu ver mais aqui, ela colocou embaixo. Hoje estamos no 10º dia e ele e eu já estamos nos sentindo bem, porém estamos receosos quanto a abraços e beijos. Os dois estão infectados, então assim, não haveria risco nesse momento, né, de eles transmitirem nenhum tipo de cepa para o outro, né, o risco é muito pequeno. Então, se os dois estão doentes, a gente não tem nenhuma restrição. A restrição mesmo é quando você tem uma pessoa doente em casa, e você não está sentindo nada, né, ou outra pessoa não está sentindo nada. Então, esse distanciamento ele é válido para você proteger alguém que não está doente. Muito bem. O teste de PCR é recomendado mesmo que o paciente não tenha sintomas? Só para confirmar se já teve Covid, a Vivi perguntou. Então, não, né? Na verdade, o teste de PCR é um teste que ele tem um período muito curto, onde ele pode ser positivo, né? Então, geralmente, em pacientes que tiveram sintomas, ele é positivo mais ou menos entre o quarto e o 11º dia de doença. Então, você fazer o exame depois, além de ser um gasto, né, desnecessário, você não vai ter nenhuma resposta, uma vez que ele vai ficar provavelmente negativo, semanas ou meses depois da infecção, tá? A gente tem uma pequena parcela de pacientes que tiveram a doença e o PCR continua detectável por meses, mas isso aí é a exceção, tá? Então, a gente recebe isso também no consultório, né? A pessoa teve Covid em um período, e aí meses depois, 2, 3 meses depois, ela continua com o PCR detectável. Isso pode acontecer também, tá? Não é nenhuma normalidade, isso pode acontecer em uma parcela pequena, mas pode, tá? Ele significa apenas que o seu organismo está eliminando fragmentos virais aí por um longo período. Então não é algo a princípio que deva se preocupar, de reinfecção, nada do tipo, tá? O Anderson quer saber se no 14º dia de Covid ainda corre risco de contágio. Vamos lá. Então, pacientes que tiveram quadro leve e moderado, a gente já sabe que esses pacientes transmitem a doença por um período curto e a gente consegue orientar a saída, né, de isolamento domiciliar por volta do 10º dia. Então, a gente no começo aguardava 14 dias, mas a recomendação atual é que se o paciente teve quadro leve ou moderado e já se sente bem com melhora dos sintomas, ele pode sair de isolamento no 10º dia sem risco de contágio da doença. A Jussara, ela disse que está fazendo fisioterapia respiratória após o fim das medicações. O que você tem a dizer sobre isso? Fisioterapia, né, respiratória para os pacientes que têm indicação, né, para aqueles pacientes que não tiveram indicação de internar, por exemplo, mas que estão com bastante falta de ar, que tem algum sintoma respiratório mais importante, né, então a gente costuma dizer que a fisioterapia, nesse momento, ela é mais importante até do que a avaliação do infectologista. Então, se você tem sintoma respiratório mais intenso, né, teve queda na saturação de oxigênio,
Então, a fisioterapia é completamente indicada para você, seja no ambiente hospitalar ou seja em casa, dependendo das possibilidades financeiras aí do paciente. Ah, então, é uma medida que realmente salva vidas, né? Então, os fisioterapeutas, de modo geral, têm sido grandes heróis aí da pandemia, tá? Têm tirado muitos pacientes graves, eles têm conseguido manter muitos pacientes em casa, né? Pacientes que às vezes internariam por algum motivo, mas que conseguem muitas vezes segurar ele na mão desse doente e conseguir recuperar, né, de um quadro pulmonar. Então, Mas todo, ali né, acima, nosso... pode falar, pode continuar. Não, eu só ia fazer muitas saudações aí aos fisioterapeutas que realmente têm sido grandes parceiros, né, e heróis nesse momento de pandemia. Com certeza. Mais ali acima, alguém perguntou se pode pegar duas vezes. Então, sim, né, nós temos reinfecção confirmada, isso não é mito, né? As pessoas ainda se recusam a acreditar, então a gente vê muitas pessoas que já tiveram Covid andando sem máscara por aí achando que são invencíveis, né? Mas na verdade nós já temos casos confirmados, nós temos muitas suspeitas, né, de casos de reinfecção, mas a reinfecção em si ela é muito difícil de ser confirmada. Tá? Então, só para as pessoas entenderem, para eu confirmar um caso de reinfecção, eu preciso ter o exame com o vírus da primeira infecção e o exame com o vírus da segunda infecção. Eu só posso dizer que é de fato uma reinfecção quando eu tenho os dois vírus diferentes um do outro, né? Nos dois exames. Então, são testes caros. Até o Ministério da Saúde tem um fluxo para essa investigação, mas é difícil a gente resgatar essas amostras, então é realmente difícil a gente fechar. Mas já, no Brasil já temos casos confirmados e a nível internacional já tem vários estudos também demonstrando essa reinfecção. Ainda rara, mas provavelmente muito baixa por conta dessa dificuldade de realizar os exames, mas a gente sabe que é possível sim. Então, Ah, só para ser bem claro, né, já que a gente está falando de prevenção, quem já teve Covid não está protegido de uma nova infecção. Então, você já teve Covid, mas depois você precisa manter todos os cuidados, como se você nunca tivesse pego a doença, né? Então, a gente tem a luz aí de uma proteção mais permanente, né, que vai ser a vacina, mas até lá, muita cautela. a Mônica perguntou se a pessoa que teve Covid precisa fazer exame de imagem, como raio-x ou tomografia. Então, não, é um exame que não é obrigatório para todo mundo, né? A gente tem visto muito gasto com exames, pessoal, então eu sempre alerto para isso. Não ter sintoma de Covid ou ter sido diagnosticado com Covid não requer que você faça aí um combo de exames, né? Exames fora do prazo, a gente vê muito isso, né? Pacientes que fizeram exames sem necessidade. Então, a tomografia é um exame que ele vai ser indicado pela avaliação do seu médico para pacientes que estão com falta de ar, por exemplo, ou para pacientes que a saturação de oxigênio caiu, né? Então, se o paciente está com Covid em casa e está percebendo que a saturação naquele oxímetro de dedo está caindo, esse paciente ele provavelmente vai precisar de uma tomografia, né? Agora, pessoas que tiveram sintomas leves, só dor de cabeça, tosse, não necessariamente vão precisar. Então, é importante que esse exame ele seja indicado pelo seu médico após uma avaliação clínica, uma avaliação mais minuciosa. A Sidneia perguntou, ela pegou o vírus, mesmo usando máscara e usando todos os cuidados de protocolo. Então, já que se a gente for levar a prevenção ao pé da letra, eu posso dizer para ela que mesmo eu como infectologista, mesmo os profissionais da saúde, nós cometemos muitas gafes relacionadas à prevenção, né? Então, por exemplo, né, tudo bem, você teve todo o cuidado, mas existem algumas dicas de prevenção que fazem toda a diferença. Então, evitar tocar do lado de fora da máscara, né? Porque se você imagina, se a máscara ela é uma barreira de proteção, mas você tocou do lado de fora, você teve contato com aquele vírus que possa ter ficado ali naquela superfície.
evitar tocar o rosto se você estiver na rua, por exemplo, né? Porque você pegou na máscara e vai coçar os olhos, você já teve uma nova chance de transmissão, né? Você retirou a máscara no ambiente onde outras pessoas circularam, a gente já sabe que o vírus pode persistir no ar por algum tempo, né? Então, a gente diz assim que essas medidas de prevenção elas amenizam muito a chance de você ser infectado, mas existem pequenos deslizes que às vezes são imperceptíveis para a pessoa e que podem levar à transmissão, né? Então, são muitas nuances assim que infelizmente uma ou outra pessoa vai se infectar por pequenas atitudes, né, que poderiam ter sido evitadas. Que eu acho que é importante, né? Se você está usando a máscara e você tocou na face externa, antes de você tocar em qualquer outra coisa, é importante higienizar as mãos, né? E evitar tocar o rosto. A gente antes da gente ter o decreto aqui em Manaus com o fechamento, né, dos ambientes, eu tive que resolver algo. Nós tivemos algum probleminha aqui com a internet, não sei se foi só para mim que travou. Vocês puderem colocar aqui nos comentários se para você está tudo normal. Opa, tivemos um probleminha aí com a conexão. Vou fazer de novo o convite aqui. O doutor. Enquanto isso, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês e aí quando ele voltar, vou tentar chamar ele aqui novamente, a gente continua a tirar as dúvidas. Vou dar uma olhadinha se ele já conseguiu voltar aqui. Enquanto isso, já vai compartilhando aqui essa live para mais pessoas. Vocês estão vendo que o assunto é muito importante e as orientações estão sendo muito boas, né? Então, já aproveita e compartilha aí com as pessoas enquanto isso. Pronto, voltamos. Voltamos, teve alguma instabilidade aqui na rede, mas acho que já está tudo certo. Sim, Então, a gente antes da estava gente falando cair, já. sobre os Perfeito, cuidados, pode né? continuar. Sim, pode continuar. Você estava Então, falando, eu ia puxar a linha de isso, raciocínio. eu ia citar uma situação que eu vivenciei no shopping, né? Então, andando assim para resolver um problema, e aí a pessoa descendo a escada rolante com a mão no corrimão da escada rolante e depois passando a mão no rosto, nos olhos, né? Então, a gente vê que são esses pequenos deslizes que realmente às vezes a pessoa não se atenta, mas que podem ser uma oportunidade para ela adquirir a infecção, né? Então ninguém é perfeito, tá, gente? Eu não estou dizendo que eu sou infectologista, que eu faço tudo de forma muito adequada. Eu até brinco no hospital, né, que eu trabalho com uma equipe de enfermeiras e técnicas, e às vezes elas precisam me chamar a atenção de alguma coisa que a gente realmente não percebe. Então, no meio da correria, às vezes a gente deixa passar batido. Então, é importante até que alguém fique próximo de você te dando esse feedback, né? Olha, André, você tocou ali, será que não dá para higienizar as mãos? Então, lá no meu caso, as enfermeiras fazem bem esse papel, né? De ficar me alertando assim de coisas que às vezes eu deixo passar. O que mais que você pode dar de dicas antes de eu ler aqui os comentários? Se você quiser acrescentar algum outro tópico que você queira falar. Então, a gente está voltando aí de um período que foi crítico, né, para a gente ter esse aumento no número de casos, infelizmente. Então, as pessoas precisam se alertar. Assim, falando para vocês, a gente não tem fake news quando é relacionado a número de casos. Então, muitas vezes as pessoas veem os boletins, né, de Covid e acham que é mídia, né, que as pessoas estão inventando, que fazem isso para assustar a população. Gente, mas como profissional da linha de frente, eu falo duas coisas para vocês. Todos os profissionais estão exaustos, né, porque o número de pacientes não para de aumentar. A gente tem recebido muitas internações de pessoas idosas nesse momento, né? Então, a gente entende aquilo que eu conversei sobre as pessoas levarem a doença de fora de casa, né, para alguém que está em casa. Então, assim, algumas dicas importantes. A gente não pode errar o básico, tá? Então, o que é o básico quando a gente fala de prevenção de Covid? Higienização das mãos com álcool 70%,
tá? Higienização dos objetos e do domicílio com aqueles produtos que a gente conversou, com água sanitária, com solução alcoólica 70%, manter o distanciamento social. Então, mais importante, a conduta mais importante nesse momento é isso, né? Manter o distanciamento. Se você está com algum sintoma, você precisa ficar em isolamento domiciliar. Então, você não pode trabalhar, você não pode sair para comprar nada, você precisa ficar realmente dentro de casa, tá? Então, essas medidas, elas são as mais importantes no momento, porque a gente precisa evitar novos casos. Essas são as medidas principais para que a gente possa estar evitando. Então, assim, evitar reuniões familiares, né? Então, às vezes dá vontade de mandar mensagem em alguns Instagrams quando eu vejo assim, aniversário do vovô, né? Nessa semana e a pessoa está indo ver o vovô em casa, então não pode, né? Então você tá tendo uma oportunidade de levar a doença para essa pessoa que está bem ainda, né? Então a gente precisa esperar que tudo isso passe para que a gente volte a conviver com as pessoas da forma como era, tá? Então, fazendo o básico, a gente não tem como a gente diminui bastante o risco, né? E a gente não precisa ficar inventando muitas coisas. Então, se você fizer o básico disso que a gente está preconizando, já é mais do que suficiente nesse momento, tá? E o uso de máscaras, como a gente vinha falando, que também é uma medida importante. Bom, a Mônica perguntou, doutor, eu estava fazendo tratamento de esteatose hepática grau leve, porém fiz o tratamento do Covid e agora sinto uma leve dor próxima ao fígado. Será que é devido aos medicamentos? Então, a gente tem visto muito isso, né? Infelizmente, gente, muitos pacientes têm recebido várias medicações que muitas vezes nem são indicadas para o tratamento. E na minha experiência clínica, experiência de infectologia, no ano passado, muitos dos pacientes que eu atendi com o que a gente chama de pós-Covid, né, aquele acompanhamento após a doença, tinham, na verdade, o que a gente chama de intoxicação medicamentosa. Então, existem muitas medicações dessas que as pessoas estão usando que podem sim afetar o fígado, né? Existem medicações que podem piorar as doenças de base do paciente. Então, por exemplo, se você tem esteatose hepática, ou tem uma doença metabólica ou diabetes, e você fizer uso indiscriminado de corticoide, por exemplo, prednisona, né, dexametasona, que está sendo usado também por alguns pacientes. Então, se esse uso for indiscriminado, você pode sim ter uma piora aí por conta dessas medicações. Então, o mais importante de tudo é que, se for um sintoma importante, você seja avaliado, tanto para a possibilidade de alguma complicação da doença, como para a possibilidade de intoxicação medicamentosa, tá? Então, são sintomas que a gente não pode desprezar, tá? A gente está tendo muitos casos disso, né? A pessoa chega, você pergunta o que que você usou quando você estava com Covid, e a pessoa abre para você aquele monte de receita, assim, com 10, 15 medicações que ela fez uso. Então, é bem possível que tenha algum grau aí de efeito colateral de medicação. Ela também quer saber, na verdade, o esposo dela gostaria de saber quando ele pode retornar à academia e se ele tem que começar com exercícios leves, né? Lembrando que ela é a que falou mais cedo sobre ela e o esposo dela terem pego, já tem, acho que, se não me engano, eram 10 dias, né? Que Isso, eles então, estavam assim, a com gente, mesmo para pacientes que tiveram Covid leve, eles vão poder sair do isolamento, mas é importante que antes de retomar para uma atividade física, que você faça pelo menos uma avaliação cardiológica básica, tá? Então, os cardiologistas, eles são até um pouco mais conservadores, aí, ou receosos antes de liberar alguém para atividade física, porque a gente já tem estudos, alguns estudos mostrando que mesmo meses após a infecção, a pessoa pode ter algum problema cardiológico associado, né? Então, se você é uma pessoa que saiu da doença, saiu bem, volte para sua rotina de forma leve, né, com os exercícios mais leves, e procure uma avaliação cardiológica, principalmente para aqueles pacientes que ficaram com algum grau de falta de ar depois da doença, né, ou que ficaram com algum sintoma que você acha que precisa ser avaliado. Então, o mais importante é você saber se esse sintoma persistente ele pode ser uma contraindicação aí para essa prática de atividade física depois da doença. Mas eu sempre recomendo, se você for retornar, retorne um pouco mais numa rotina um pouco mais leve do que você estava fazendo.
Ah, Beatriz, doutor, como cada um sente os sintomas de forma diferente, não tem como os medicamentos receitados serem os mesmos, né? Beatriz, fui muito feliz na sua pergunta, né? Então, na infectologia, né, com pessoas assim que tratam a medicina de uma forma mais séria, a gente sempre fala de individualização. Então, não existe nenhum tratamento para nenhuma doença que seja único para todo mundo, né? E o que serve para mim nem sempre serve para outra pessoa. Então, cada caso precisa ser avaliado. É importante, né, que essa conduta, essas medicações sejam prescritas da forma mais individualizada possível. Você pode se ver aí diante de um quadro de intoxicação ou de um quadro de piora de uma doença por conta de uma medicação que você não poderia ter usado. Então a gente evita aquelas prescrições impressas, né, que já vem todas aquelas medicações, o que a gente apelidou de kit COVID, né? Então o kit COVID, gente, ele não é para, principalmente assim por todo. Travou um pouquinho novamente. Vamos torcer para não cair na internet. Esses dias está bem complicada. Enquanto isso, vocês podem ir colocando aqui as dúvidas de vocês. E assim que estabilizar aqui mais a internet, a gente volta tirando as dúvidas, ok? E é como a gente falou. Essas pausas aí, vamos aproveitar para ir compartilhando aqui a live com as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente se importa, né? É importante a gente sempre compartilhar esses assuntos para que, enfim, mais pessoas possam se prevenir, mais pessoas possam se cuidar de forma correta. Então, bom, já fiz aqui o convite novamente. Vou aguardar aqui um pouquinho, vamos ver se ele vai conseguir entrar novamente. Pois é, pode ser a chuva, sim. Esse clima, esse tempo é complicado, né? Aí, voltamos. Voltamos. Tem gente jogando energia ruim para nossa live, né? Mas a gente vai voltando, a gente vai voltando. Pode cair a internet, mas a gente vai voltando, porque o assunto está muito A bom, gente está muito volta e é importante e importante, estamos ajudando bastante gente, né? Sim, certo? você estava falando sobre os tratamentos, que é diferente para cada pessoa, né? Isso, então é importante, gente, evitar a automedicação, né? Então a gente vê direto assim, tive um exame positivo para Covid e não sinto nada. E aí a pessoa corre, né, em qualquer lugar e pega as medicações e toma várias medicações que muitas vezes nem são indicadas. E, né, então é importante que cada caso seja avaliado e cada medicação seja prescrita para o paciente que precisa daquelas medicações, né? Então só para frisar aquilo que eu falei no comecinho, então não existe um tratamento universal, um tratamento que sirva para todo mundo, né? O que a medicação que serve para uma pessoa, ela não serve necessariamente para outra pessoa. Então a gente precisa de individualização, tá bom? Então receitas prontas, toda vez que você pegar aquela receita pronta que você foi no local e recebeu o que todo mundo recebe, né? É muito triste quando eu vejo assim, prefeitura do município tal lança, distribui kit, né? Aí vem aquela sacolinha de São Cosme e Damião cheia de medicação, né? Então, assim, não é para ser dessa forma, né? As medicações, elas têm seus efeitos colaterais, elas têm suas contraindicações e elas precisam ser indicadas para os pacientes. A gente tem que ter muita cautela quando for usar alguma medicação, principalmente, eu sempre digo para os pacientes, toda vez que falarem para você que essa medicação resolve tudo, desconfie, né? O que serve para todo mundo, também desconfie. Não existe um tratamento, principalmente para a COVID, que é uma doença nova, um tratamento que sirva para todo mundo, tá bom? Então, o ideal sempre é procurar um médico e saber do seu caso e tratar individualmente, né? Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tivemos mais perguntas. Luanda, a reinfecção é real? Está comprovada?
Só confirma aqui para ela, a gente falou mais cedo, mas A deixa eu confirmar reinfecção, depois. a reinfecção é real, já foi comprovada, tá? Então, se você teve Covid, mantenha as orientações de prevenção, tá bom? Até que a gente tenha aí a vacina eficaz, que a gente está esperando que chegue logo em breve, daqui, se Deus quiser, próximas semanas ou mês, a gente deve estar tendo aí uma vacina já eficaz sendo administrada. Até lá, né, até vi um post interessante ontem, e depois da vacina, eu devo manter? Sim, gente, a vacina, ela não age instantaneamente, né? Então, toda vacina, ela tem um tempo para a produção dessa imunidade, né? Então, a maioria das vacinas de Covid, elas são feitas em duas doses, aí geralmente com intervalo de 20, 21 dias, e elas precisam de um intervalo parecido, aí, então 21 dias depois, para você ter alguma proteção, né? Então não é instantâneo, então não dá também para você tomar a primeira dose e já sair na rua sem máscara, porque você corre risco sim de reinfecção, tá? A Tássia perguntou: li que para quem é fumante, a saturação é medida diferente, procede? Só para eu entender, se em relação a quem fumou, Quem é fumante, deixa eu achar aqui de novo. Ela leu que para quem é fumante, a saturação é medida diferente. Procede? na verdade, não é que ela é medida de forma diferente, né? Mas aqueles pacientes que fumaram durante muito tempo e têm enfisema pulmonar, esses pacientes eles já podem ter naturalmente uma saturação mais baixa do que as outras pessoas, tá? Mas todo paciente que tem a saturação baixa, independente de você saber se é do enfisema, se é do hábito de fumar ou não, ele precisa ser avaliado. Então, é muito perigoso a família fazer essas interpretações quando se depara com algo parecido, tá? Então, se você tem um familiar que fuma, você não sabe se ele tem enfisema pulmonar, se ele já tem alguma sequela, o importante é que ele seja avaliado por um médico que te diga essa informação, tá bom? Mas não é qualquer fumante que vai ter a saturação mais baixa, né? Só fumantes de longa data que desenvolvem o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, como a gente chama de DPOC, ou enfisema pulmonar, como é popularmente chamado, né? Então, pessoa que fuma e tem enfisema, ela sim pode ter a saturação um pouquinho mais baixa do que a população geral, mas seja avaliado por um médico, tá bom? Antes de você tirar qualquer conclusão dessa medida. Olha, a Beatriz falou: doutor André, vou fazer uma comunidade no Orkut para você. Somos fãs do doutor André, isso aí. Ah, olha aqui, mais uma pergunta. Depois que peguei Covid, meu nariz fica sempre ardendo, como se estivesse ressecado. E não consigo. Opa, perdi aqui, atualizaram as perguntas. Deixa eu achar aqui. Fica sempre ardendo, como se estivesse ressecado. E não consigo respirar direito, sem muco. Isso é normal? Então, sintomas nasais, né? Então, são muito, muito comuns durante a doença e após. Então, a gente recebe, sim, muitos pacientes que depois da Covid ficaram com ressecamento, né? Uma sensação de que a respiração está sempre pesada aqui por cima. Isso pode ser, né, algum indício de que você teve uma inflamação ali próximo do nariz, mas realmente é um sintoma atípico, né? Então, não é um sintoma muito frequente. Então, como eu falei para vocês, tudo que é diferente tem que ser avaliado, né? Então, é caso a caso, né? Não é um sintoma dos mais comuns, mas se estiver te incomodando, procure um profissional, não com tanta urgência, né? Porque a gente está dando prioridade realmente para quem está doente, está bastante sintomático agora nesse período, mas procure um profissional logo que der para esclarecer, né? Esclarecer a dúvida. Mais uma pergunta aqui. Doutor, meu esposo quer saber. Eita, a internet está atualizando aí, perco as mensagens. Meu esposo quer saber se a relação sexual do casal que teve Covid é só a partir de 15 dias. Os dois tiveram Covid ao mesmo tempo, é aquela mesma Sim, questão do beijo, né? acho que é a mesma pessoa que falou lá em cima. Isso, então parte pro abraço, que eu digo para vocês, né? Acho que Então, eles estão com saudade um do outro. matem a saudade, né?
depois do 10º dia, principalmente se os dois tiveram Covid juntos, né? Podem matar a saudade um do outro. Bom, deixa eu ver aqui, acho que lemos aqui as últimas perguntas. Se mais alguém tiver alguma dúvida, manda aí, a hora é essa. Doutor, tem mais alguma orientação que você queira dar? Algum tópico que você lembrou? Alguma coisa que você queira Então, acrescentar? eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Mas eu sempre friso isso, gente. Nunca é demais. Nas minhas consultas eu falo isso, né? Tentem sempre manter o básico, né? Então, quando a gente frisa o básico, a gente não precisa estar inventando. Então eu lembro que logo no começo da pandemia, no passado, eu recebia muito convite para dar entrevista sobre assim, o que que eu faço quando eu vou no supermercado, né? Como eu recebo uma comida em casa. Então, assim, gente, lembra do básico, né? Se você lembrar do básico, não tem como errar, que é o quê? Higienização das mãos, uso de máscara, distanciamento social e a limpeza dos objetos. Então, lembrar dessas quatro coisas não tem erro, né? É melhor do que a gente ficar inventando, né? Tem uma forma diferente de fazer para cada uma. Não tem, né? Então, a gente precisa lembrar do básico. E a gente vê que mesmo quase um ano após a pandemia, né, a gente ainda vê que o básico é difícil ainda de ser feito, né? Então, muita gente sem máscara, você vê o uso de álcool em gel ainda não é tão, né, frequente. É difícil você ver, pode prestar atenção, assim, eu gosto muito de observar as coisas, né? Você vai num ambiente, a coisa mais difícil é você ver alguém usando álcool em gel. Às vezes a pessoa vai pagar uma compra, o álcool em gel tá bem ali no caixa, no balcão, mas ainda assim a pessoa não faz, né? Então a gente precisa voltar ao básico, né? Então, se você lembra do básico, não, diminui muito as chances de você errar, tá? Então, aí as pessoas me perguntam, André, mas eu já limpei com álcool em gel quando eu saí de casa, eu preciso ficar limpando com álcool em gel o tempo todo, né? Então, sim, né? Eu falo dentro do hospital que eu já sinto falta, às vezes, de álcool em gel na mão. Então, quando eu sinto que a mão não tá grudentinha, né, do álcool em gel, ou não tá mais com cheiro de álcool, eu já sinto falta e já faço uso novamente. Então, o álcool em gel ele é indicado para ser feito de forma frequente, junto com a lavagem das mãos, com água e sabão também, é outra medida eficaz, né? Mas ele precisa ser feito de uma forma muito frequente. Então, se você tocou qualquer objeto que outra pessoa pode ter tocado, se você tocou em dinheiro, se você tocou em cartão de crédito, em máquina de cartão de crédito, é importante que logo após você faça uso das soluções aí para higienização das mãos. Então, vamos sempre lembrar do básico. Perfeito. Olha, algumas pessoas entraram depois. Eu vi que uma ou duas, três pessoas perguntaram a mesma coisa, sobre dor nas costas depois de já ter passado 15 dias ou um mês. Só reforça para o pessoal sobre essa questão dos sintomas persistirem. Isso, então a gente tem os sintomas que nós chamamos de persistentes, né? Então a dor nas costas é um desses sintomas e pode durar por volta de 2 a 3 meses. Então é comum, principalmente em pacientes que tiveram quadro respiratório, né? Ou mesmo em pacientes que não tiveram, porque essa dor pode ser só muscular. Então é comum sim ficar aí muito tempo depois, né? Então eu falo, eu tenho meus bordões nas consultas, né? Eu falo que Covid é uma doença que a pessoa não sofre só durante o período que ela está com a doença, ela sofre depois. Então muitos pacientes que a gente atende são pacientes pós-Covid com sequelas importantes e com sintomas que vão persistir aí por longos períodos. Mas se for algo que está te incomodando, você precisa ser avaliado, às vezes para usar uma medicação mais específica, né? Para fazer algum tratamento para dor mais diferenciado e ter o alívio da sua condição, né? Então, dor sempre é um alerta, mas na COVID ela pode significar uma sequela ou um sintoma persistente e muito frequente, tá? É um dos sintomas persistentes mais frequentes que nós temos visto, é a dor, seja dor no tórax para respirar ou seja dor no corpo, tá? Então, vão ficar atentos e se te incomodar, é importante que você seja avaliado por um profissional. O Ricardo perguntou se ele tomar a vacina pneumo, ajudaria ele caso ele pegasse Covid lá na frente, ele teria sintomas mais leves na questão respiratória.
Então, na verdade, a vacina pneumocócica, tanto a pneumo 13 quanto a pneumo Foi a 23, 13 que ele é, falou. isso, então, essas vacinas, elas são contra uma bactéria, né? Então, elas não são vacinas para COVID. Então, a vacina pneumo 13, por exemplo, ela é uma vacina contra bactérias que nós chamamos de pneumococcos. São bactérias que causam pneumonia. O que que acontece? Quando a pessoa tem COVID, ou qualquer infecção no pulmão, ela abre uma porta para que ela tenha uma pneumonia bacteriana junto. E o pneumococo, que é essa bactéria da vacina, é uma das complicações mais frequentes. Então, essa vacina ela é recomendada principalmente para pacientes que têm muitas comorbidades ou pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, né, para pessoas que fumaram durante muito tempo, por exemplo, que têm enfisema pulmonar, né, são indicações de você fazer essa vacina, não para te proteger dos sintomas da COVID, mas te proteger de uma complicação comum, que é a pneumonia bacteriana secundária à COVID, tá? Então, pode ser que é o mais provável que você tomando essa vacina, você tenha os mesmos sintomas que você teria da COVID, só que sem a possibilidade de evoluir, né, ou com uma possibilidade menor de evoluir com uma pneumonia sobreposta a esse quadro, que é algo que pode complicar muito, né? É uma importante causa de óbito, então a gente fala assim que muita gente morre de COVID, mas muita gente morre ou interna por complicações da COVID. Bom, o Heraldo perguntou se você atende online. Gente, eu atendo de várias formas, mas como eu falei lá no comecinho, a demanda está muito grande, né? Infelizmente na cidade de Manaus nós temos poucos infectologistas. Alguns dos nossos infectologistas estão doentes, estão com Covid, precisaram se retirar. Então a demanda, até no meu Instagram, eu não estou dando conta de responder tantas perguntas sobre atendimento, né? E então assim eu estou realmente priorizando o atendimento para alguns pacientes graves, alguns pacientes em domicílio, né? Pessoas de idade que são mais graves um pouco. Então eu tive que abrir um pouco mão dos atendimentos online por conta desses pacientes e por conta dos pacientes internados. Então é um momento que a gente está pedindo muita compreensão das pessoas e realmente que deem preferência para procurar atendimento para aqueles pacientes com múltiplas comorbidades ou pessoas que estão mais sintomáticas, né? Eu tenho recebido muita mensagem, por exemplo, de pessoas querendo marcar consulta, mas a pessoa não tem nenhum sintoma, foi só o teste positivo, tá? Então, deem a vez, né? As pessoas precisam entender que nós estamos numa verdadeira guerra, então a gente não está exagerando quando a gente está falando, né? Então, quando você está num ambiente de guerra, você precisa priorizar quem você vai atender, né? Senão você acaba deixando de atender uma pessoa que poderia se beneficiar mais do seu atendimento para atender alguém que provavelmente teria um quadro leve e iria sair bem da doença, né? Então, nesse momento que a procura é muito alta, deem preferência realmente para quem está mais sintomático, para quem está muito grave, né? A gente pede muita compreensão, é um momento difícil para todo mundo, tanto para os profissionais como para os pacientes. E, infelizmente, muitas vezes, na demora de responder uma mensagem, a gente recebe algumas respostas até um pouco rudes, né, de pessoas que achavam que eu tinha que ter respondido mais rápido. Gente, a gente está numa guerra, a gente tem que dar prioridade para o que tem prioridade, né? Então, se eu estou no momento de atendimento, infelizmente a sua mensagem ela vai ser respondida depois. Isso não vale só para mim. Eu tenho visto isso nos stories de vários infectologistas, né? As pessoas achando que a gente não quer atender. Então, a gente precisa ter empatia com os profissionais, precisa ter consideração, né? Tá muito pesado para todo mundo. A gente está cansado desde o meio do ano passado, mas todos os profissionais da linha de frente, né? Eles estão aguentando firmes ali para que vocês possam ter atendimento, né? Para que vocês consigam se recuperar e ter o acompanhamento necessário. Então, gostei do que a Beatriz falou, realmente a gente precisa ter empatia, né? Então, se o médico ou o infectologista disser que ele vai priorizar alguém que está mais grave, um idoso, uma pessoa com comorbidades, né, é hora de pôr a mão na consciência e a gente pensar bem assim, bom, o meu sintoma pode não ser tão ruim assim, né? Então eu vou aguardar mais um pouco, ser atendido talvez no começo da próxima semana, né, no momento mais adequado.
Tá bom? Então, a mensagem que eu gostaria de dar é essa, né? É, quando a gente fala que está cansado, a gente não está exagerando, estão todos exaustos mentalmente, fisicamente, né? E a gente precisa desse apoio aí da população. Por isso que eu fiz questão até de participar dessa live, porque eu sei que muitas perguntas, às vezes o paciente vai na consulta comigo só para fazer uma pergunta simples como essa, né? Então é uma chance da gente dar essas orientações sem que ocupe, por exemplo, um momento de consulta, né? Sem que a pessoa precise também ter algum gasto com consulta para poder ter essa orientação. Perfeita fala, nossa, realmente muita gente precisa ouvir tudo isso, né? Eu não sei como é que tá o seu tempo aí. A gente teve várias perguntas aqui enquanto você estava falando. Não sei como é que você tá de tempo. Se você tiver, a gente lê mais algumas perguntas aqui. Se Eu acho que não, a gente pode responder mais algumas perguntinhas, se forem ok, para vamos lá. esclarecimento. Eu vou procurar aqui as perguntas que são novas, tá, gente? Perguntas que já foram feitas, a live vai ficar salva, depois vocês dão uma conferida, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Doutor, quem confirmou o Covid e está com 50% do pulmão comprometido, é correto tratar em casa ou teria que estar internado no hospital? Então, essa é uma pergunta muito frequente. A tomografia de tórax, ela é um exame que demonstra que você pode ter um acometimento pulmonar, mas eu sempre falo que a porcentagem que vem desse acometimento, só falou que está mudo, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo normal aqui. Foi eu Perfeito. que muda? Não sei. Deixa eu ver se Então, mais alguém comenta aqui. a porcentagem que vem do acometimento, então sempre o radiologista, né, no laudo ele coloca 25%, ou menos de 25%, 50%. Essa porcentagem nem sempre vai ter relação com a gravidade do quadro clínico, tá? Então as pessoas se assustam. Então a gente tem muitos pacientes com 75, 80% de acometimento pulmonar que a pessoa não sente nada, tá? Então o que é mais importante para você saber se você precisa internar, se você precisa ir para um pronto-socorro? Mais do que a tomografia é a saturação de oxigênio e falta de ar, tá? Então se você tem falta de ar, isso já é um sintoma de alerta. Agora, se você fez uma tomografia ou fez algum exame e você mediu com o oxímetro, que é aquele aparelhinho, e essa sua saturação está dando normal, que é acima de 94%, significa que você, felizmente, não é um paciente grave e você precisa ficar em vigilância, tá? Agora, se você tem essa porcentagem de acometimento, certo? 75, 80% ou 50%, como foi a pergunta, e sua saturação está caindo, primeira coisa que você precisa ser avaliado, não necessariamente no hospital, mas você precisa que algum médico te veja para determinar realmente qual a gravidade, né? Então, não seguir só pela tomografia, tá? A gente costuma dizer na medicina que a clínica é soberana. O que eu quero dizer com isso? Que mais importante para a gente é o exame do paciente, né? É ouvir o paciente e ver as alterações e sentir como estão essas alterações do que necessariamente o exame, tá bom? Então o exame ele é complementar, tá bom? Então de vez em quando algum paciente me manda no WhatsApp, né, a foto do exame. Eu pergunto, tudo bem, mas como é que você está, né? Então o exame ele é só um detalhe, ele é complementar a uma avaliação. Então aquilo que a gente sempre fala, mais importante é o médico ouvir, o médico olhar para você, né? E fazer um bom exame físico para ele ter a real sensação da sua gravidade ou não, né? Então a gente tem muitos pacientes com 50% que tem quadro leve e que às vezes não sentem nada. Dá uma olhadinha aqui. Mais uma vez, eu fui ler aqui o comentário e aí a Eu internet travou e aí eu é, é não tô até conseguindo uma subir. É até uma curiosidade, né, já que no começo da pandemia, quando a gente conhecia pouco a doença, às vezes chegava um paciente no pronto-socorro com mais de 50% de acometimento e ele era logo internado. Hoje em dia é difícil fazer isso, né? Então, se o médico te liberou com você com mais de 50%, porque provavelmente você se encaixa nisso que a gente conversou, né? Então, clinicamente você não está grave, embora o exame
mostre a lesão, né, em torno de 50%. Então, essa lesão ela não tem uma correlação tão fidedigna com a gravidade. A gravidade ela é clínica, né? É o olhar ao paciente, né? O exame físico do paciente. Perfeito. O Oliveira perguntou: Doutor, boa noite. Meu irmão foi detectado com Covid dia 9 de dezembro. Fiz o PCR e saiu o resultado, deu negativo. É possível ter tido Covid em razão de uns sintomas depois de 15 dias? Então, só para eu entender, né? O resultado foi do irmão ou foi o resultado Eu acho que foi o dele. Ele falou, fiz o PCR, acho que ele, fiz a dúvida isso, dele é se ele teve contato, deu né, com o negativo. irmão É dele. possível ter tido Covid em razão de uns sintomas. Então, assim, como acontece, né? Depois que você teve contato com alguém doente, um contato importante, esteve próximo de alguém doente, você pode desenvolver sintomas até 15 dias após esse contato, que é o período que a gente orienta de quarentena, né? Então, se você teve qualquer contato de risco, você precisa ficar vigilante para algum sintoma em até 14 dias. O PCR pode ter dado negativo por vários motivos, e o principal motivo é a coleta do exame fora do período adequado, tá? Então, esse é um grande erro, às vezes, do paciente na hora de coletar o exame. Então, o PCR ele geralmente vai ser detectável entre o quarto e o 11º dia de sintomas. Após isso, tem grande chance dele vir negativo e, mesmo assim, você ter apresentado a doença. Bom, acho que você também já até aqui acabou respondendo a da. Deixa eu ver aqui. Pergunta: 14 dias, ainda estou transmitindo? Se você teve quadro leve, né, com 10 dias você já está fora do período de transmissibilidade. Tá? Então, pacientes que tiveram quadro leve e que melhoraram dos sintomas depois desse período, né, já podem ser liberados, ou seja, não estão mais transmitindo após o 10º dia. Tá? Então, é o período que a gente orienta a pessoa a sair do quarto, né, digamos assim, sair do isolamento domiciliar e conviver novamente com as outras pessoas. O Oliveira perguntou qual período de Covid é mais preocupante. Acho que deve ser a transmissão, né? Eu acredito que ele está perguntando porque existe uma divisão na Covid em fases, né? Então, um período muito preocupante para a gente é a segunda semana de doença, que é onde ocorre maior inflamação decorrente da infecção. A gente costuma denominar de fase inflamatória. Então, é o período que, quando a gente recebe um paciente que está com a doença, mas antes da segunda semana, a gente orienta que nesse período ele fique mais atento para uma possível piora. Mas nem todos os pacientes pioram nesse período, tá? Então, eu sempre gosto de falar isso, né? A gente tem uma doença com alta transmissibilidade. Dessas pessoas que adquiriram, de 90 a 95% delas vão ficar muito bem, vão ter sintomas leves, tá bom? Então, 90 a 95% das pessoas vão ter sintomas leves. Somente 5% vão internar e vão precisar passar por algum tipo de procedimento por conta dessa piora. Então, geralmente, essas pessoas, esses 5% são quem realmente sofre nessa segunda semana, né? Que podem ter uma piora, tá bom? Então, isso justifica mais ainda o fato da gente dar mais atenção para esses 5%, né? E deixar os pacientes com sintomas leves para ser atendidos num segundo momento. A Tati perguntou se o exame PCR é confiável. Então, o exame de PCR, desde que ele seja feito dentro daquele período, né, que eu já citei, entre o quarto e 11º dia, ele é o exame mais confiável no momento. Então, a gente diz que não existe melhor exame, mas existem exames para cada momento, né? Então, se você está entre o quarto e 11º dia, o melhor exame é o exame de PCR, ou um exame mais recente, chamado de teste de antígeno, pesquisa de antígeno. Ele é feito da mesma forma no suave nasal, que é o cotonete, né? E é um exame que sai rápido também, ele sai em poucas horas. Então, tem laboratórios que liberam esse exame até 1 hora. Então, se esse exame der positivo, ele tem a mesma confiabilidade do PCR. Caso ele dê negativo, ainda existe uma chance da pessoa ter um falso negativo e aí ela precisaria
fazer o PCR, né, que é o nosso, como eu falei, o exame mais confiável. A grande dificuldade do PCR é que a maioria dos laboratórios ainda tem um tempo muito longo para fazer esse exame, que a metodologia do exame é difícil, né? Então, a maioria dos laboratórios libera aí com 3 ou 4 dias e muitas vezes o paciente ele está querendo uma resposta muito rápida. Então, eu falo isso porque o teste rápido de sangue, nessa fase, ele não é recomendado, né? É um exame que vem cada vez menos sendo recomendado. Então, nessa fase, principalmente na fase inicial, provavelmente o resultado vai vir negativo e a pessoa, né, vai ter a doença. Então, o que a gente recomenda? Se você tiver suspeita de algum sintoma, aguarde ele 4 dias, mais ou menos, e faça o exame do nariz. Então, a gente fala dessa forma, que é para o paciente entender, né, o exame do nariz, certo? Que aquele exame é incômodo, é um exame bem difícil de ser coletado. Quem já coletou sabe, né? Bem desconfortável, mas é o exame que responde melhor a nossa pergunta. Liliane, doutor, existe algum porquê da pessoa evoluir ao quadro grave? Então, são muitos porquês, né? Então, para um paciente evoluir com quadro grave, depende muito das comorbidades que esse paciente tem, da idade, muitas vezes, do tipo de vírus que ele adquiriu. Então, a gente ouve muito falar de variantes, né? Sempre sendo descoberta outras mutações do vírus. Existem mutações que são mais agressivas do que as outras, né? Então, a gente costuma dizer na infectologia que são fatores relacionados ao vírus e fatores relacionados ao paciente, né? Então, o vírus ele pode sofrer mutações para cepas mais ou menos agressivas e o paciente ele pode ter condições que favoreçam também ele evoluir para um quadro mais grave, que seria umas eles podem com maior frequência, né, o paciente do grupo de risco, eles podem com maior frequência ter um quadro grave, mas isso não é uma coisa tão ao pé da letra. A gente vê vários pacientes com um grupo de risco que fazem quadro muito leve, e a gente vê pacientes muito jovens e sem comorbidades que fazem quadro grave, né? Então, por isso que eu falo que são muitos porquês. Então, tem os fatores ao paciente em si e tem os fatores relacionados ao vírus. Então, eu gostaria de salientar algumas coisas que a gente percebe que levam o paciente a ter um quadro mais grave. Então, sobrepeso e obesidade, por exemplo, né? A relação, gente, de pacientes, quando a gente visita uma UTI de pacientes com Covid, você olha ao redor, eu acredito que quase 90% dos pacientes têm algum grau de obesidade. Então, existe uma relação muito forte entre, né, obesidade, muitos pacientes jovens, obesos e com sobrepeso, que pioram só por conta dessa única comorbidade, às vezes, é a obesidade, né? Então, esse é um dos fatores relativos ao paciente que leva aí a maior chance de agravamento, mas são muitas condições, são inúmeras condições, né, tanto relacionadas ao paciente quanto relacionadas ao tipo de vírus que ele adquiriu. O Heraldo perguntou, doutor, o senhor pode falar um pouco sobre o Covid na gravidez? Não encontro muita informação a respeito. Então, a gente não encontra muita informação a respeito porque realmente existem poucos dados na literatura a respeito disso, né? Então, é uma dúvida muito comum dos pacientes, por exemplo, gestantes, por questões éticas, né? Elas não podem ser incluídas em estudos científicos que testem medicações, que testem vacinas, tá? Então, para vocês terem uma ideia do porquê que isso acontece, né? Então, antigamente, década de 50 e 60, algumas medicações foram testadas em gestantes, em estudos, e aí houve muitos casos de malformação da criança, do feto, né, de nascer com malformações graves, de abortamento, tá? Então, por questões éticas, atualmente, gestantes e crianças são grupos que são excluídos dos principais estudos. Por isso que a gente não vê estudo de vacina de Covid com gestante, por exemplo, por essas situações, né? Então, muitos estudos realmente não vão ter a participação de gestantes. Então, a gente acaba extrapolando muitas vezes algumas informações da população geral para esse grupo. Mas o que a gente tem visto é que a chance da gestante agravar por causa de Covid
ela é bem próxima à chance da população geral agravar, tá? Então a gestação em si não é um fator de risco muito importante, tá? Ela pode agravar ou não, vai depender tanto daquelas condições que eu falei anteriormente, das comorbidades, né? Como a gestante diabética, por exemplo, né? Mas assim, não aumenta muito a chance de ela piorar. A gente já sabe também que a transmissão para o bebê não é tão importante assim, tá bom? Então, não tem tanto aquela participação da transmissão transplacentária, que é a transmissão quando o bebê ainda está dentro da barriga. Então, a gente se preocupa um pouco mais com aquelas gestantes que vão ao parto com o diagnóstico de Covid no momento, porque ela pode passar para o bebê após o nascimento, né? Então, na hora de amamentar, né, naquele momento que a gestante recebe a criança ali no seu colo, né, para amamentar e para fazer carinho e tudo, que é um momento logo após o parto, se ela tiver com Covid no momento, ela pode transmitir para a criança, para o recém-nascido. Né? Então, assim, é bem escasso na literatura mesmo, a gente tem pouco dado em gestante. Depois, quem quiser conferir, eu até tenho uma live sobre HIV na gestação, está salva lá no esclarecer um pouquinho melhor, mas a gente realmente não vê, não tem muita informação. O importante é ser avaliado caso a caso, como a gente já conversou. Bom, antes da gente encerrar, eu vou ler aqui, são duas perguntas que estão relacionadas, né? A Helena perguntou qual o valor de referência considerado para que o paciente entre com oxigenoterapia. E o Oliveira perguntou, deixa eu fixar aqui que eu fico com medo de sumir depois a pergunta dele. Qual a melhor maneira de realizar a oximetria? Pois vi um artigo que deve realizar a contagem com pessoa sentada e não deitada, em razão de estar abaixo do coração. É verdade? Então, o que que mais, respondendo só a primeira pergunta, né? Você pode repetir para mim só a primeira pergunta? Eu acho que eu tô com a perda de memória Eu acho que já é de cansaço, né? de cansaço, Foi da Helena. Qual o valor de referência considerado para que o paciente certo? entre com oxigenoterapia? Perfeito. Então, o valor de referência, na verdade, seria para a pessoa ser avaliada, né, quanto à possibilidade de oxigenoterapia. Então, em COVID, a gente usa um valor de 94%. Então, abaixo de 94%, a gente considera alterado, né? Então, para quem não conhece o oxímetro, é um aparelhinho, né? O meu está até um pouco. Depois eu posso pegar ali para mostrar para todo mundo. Mas é um aparelhinho que ele te dá duas informações. Ele te dá a saturação de oxigênio e te dá a frequência cardíaca, que é né, os batimentos por minuto do coração. A saturação de oxigênio nada mais é do que a relação entre aquilo que você está respirando e aquilo que está chegando lá nos seus órgãos, né, aquele oxigênio que serve para nutrir os órgãos. Então, valores normais em COVID são considerados acima de 94%. Então, se você tem COVID e a sua saturação está dando ali 99%, 100%, significa que você não está naquele momento com um quadro grave, né? E provavelmente você tem só que manter a vigilância dessa saturação. Quando o paciente tem falta de ar ou quando a saturação começa a cair abaixo de 94%, é um sinal de alerta da doença, que você pode ter um acometimento pulmonar importante e você precisa ser avaliado, tá? Então, é sempre importante você atentar. E aí, já respondendo a outra pergunta, uma coisa que eu sempre friso para os pacientes, muita aferição é feita de forma incorreta. Então, só para citar, uma situação que estava aconteceu essa semana no consultório. A gente fez uma medida da paciente num dedo que estava com um esmalte, né? E aí, nesse dedo com esmalte, a saturação dela deu 44%, para você ter ideia. Então, se é um paciente que não foi orientado como que deve ser feita essa medida, ela tinha corrido para o pronto-socorro de forma desnecessária. A gente pegou e fez a medida no outro dedo e a saturação deu 96%. Né? Então, assim, para a gente ver que pequenas coisas interferem. Então, o uso de esmalte, o fato de você ter feito o exame sem estar sentado, você está fazendo outras atividades, interfere. Eu já fiz esse teste, então a minha saturação até dirigindo, né, me movimentando ali no carro, ela uma vez foi 94%, mas é porque eu estava em movimento, o aparelho não consegue ler direito dessa forma. Então, toda vez que você for fazer o exame, é importante que você esteja em repouso,
você esteja sentado, né? A medição sentado ou deitado, ela não tem diferença, tá? Então é preciso rever essa fonte onde você leu, mas para a gente não tem muita diferença. O importante é que o exame seja feito em repouso, tá? Que você ajuste bem ao dedo. Então, o oxímetro você tem que sentir que ele encaixou no dedo de forma correta, tá bom? E você não pode nunca valorizar a primeira medição. Então, sempre quando você medir, às vezes começa com um valor muito baixo, mas ele vai subindo, subindo até estabilizar, vai ficar, né? Então, ele vai subindo, subindo e então a gente considera um valor de medição ali após 3 a 5 minutos. Então, deixa ele no dedo tranquilo, estável. Após 3 a 5 minutos, você considera aquele valor, né, de tanto de frequência cardíaca como de saturação de oxigênio. Então, se a saturação der abaixo de 94%, é o sinal de alerta de que você provavelmente precisa ser avaliado, seja em casa, se você conseguir uma consulta domiciliar, ou seja num hospital, tá bom? Lembrando que a gente dá essas orientações porque muitos pacientes, a sobrecarga maior do serviço de saúde, né, então quando a gente vê aqueles comunicados de que o pronto-socorro está fechado e tudo, é porque nós recebemos muitos pacientes alarmados porque estão começando a ter febre, coriza, sintomas leves, né? E quando você vai medir a saturação da pessoa está 100%. Então, a gente, dentro do ambiente hospitalar também, a gente, indo um paciente que não tem a indicação de um atendimento naquele momento, você vai acabar tirando a vez de um paciente mais grave, né? Então, nesses momentos, infelizmente, a gente sempre tem assim casos de pessoas graves que demoram a ser atendidas e acabam piorando por conta disso, tá bom? Então, sempre em repouso e aguarde ali de 3 a 5 minutos antes de tirar alguma conclusão sobre a sua saturação. Retire o esmalte para fazer a medida, né? É sempre importante essa dica, porque o esmalte ele atrapalha a medição. Se você estiver usando unha postiça, são unhas muito grandes, também atrapalha, porque o aparelho ele não vai conseguir se encaixar no dedo, tá bom? Então a gente precisa sempre fazer da melhor forma possível. A Andresa perguntou se você pode comentar sobre a intubação precoce e quando ela é indicada. Então, intubação precoce, né? Muitos pacientes ficam com medo de intubar, né? De serem intubados quando estão com quadro grave de COVID. A gente tem uma ideia muito associada à morte, né? De pacientes que são intubados, mas na verdade a pessoa ela foi a óbito não foi porque ela foi intubada, ela foi a óbito porque ela era um paciente muito grave, que tinha chance de ir a óbito com ou sem intubação, né? Então, assim, é um procedimento que é indicado quando você não está mais conseguindo oxigenar aquela pessoa. Como assim? Então, lembra que a gente falou da saturação, né, de 94%. Então, se esse paciente chegou no pronto-socorro com a saturação caindo, recebeu oxigênio e não está conseguindo aumentar essa saturação, então o nosso organismo ele tem algumas formas de reagir a isso, né? Então, a saturação vai caindo. Primeiro, a gente vai aumentando a nossa frequência respiratória para tentar absorver mais oxigênio e suprir aquela necessidade. Chega um momento que você aumenta tanto a frequência respiratória que essa musculatura torácica toda entra em fadiga. Então, o paciente ele pode ter uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, só pelo fato de ter cansado de respirar, vamos dizer assim, né? Então, existem momentos para você fazer essa intubação. Muitas vezes na COVID, quando você percebe que só o suporte de oxigênio que está sendo feito com máscara já não é suficiente para o paciente, você não vai esperar que esse paciente entre em fadiga para entubá-lo, né? Então, quando você espera muito, pode ser um momento já muito tardio para você fazer esse procedimento. Então, na COVID, principalmente que é uma doença respiratória grave, a gente preconiza a intubação precoce porque a gente sabe que esse paciente vai cansar um momento, né? E aí a gente tem a chance de fazer um procedimento de intubação tranquilo, com o mínimo de intercorrências, é diferente de você intubar um paciente numa situação emergencial, que é aquela correria, né? E o paciente pode não resistir. Então, quando o médico intensivista conversar com os familiares sobre a intubação precoce, porque é realmente necessário, tá? Então, existem casos onde a pessoa chega no pronto-socorro e é entubada, mas na verdade a gente vai tentando várias medidas. Então, quando já é conversado com a família que vai precisar, é porque realmente aquela pessoa ela já está fadigada, né, de respirar então ela não vai resistir realmente. Perfeito.
Ó, estão pedindo para mostrar o aparelho Pronto, oxímetro. você me dá 2 segundos que eu já pego, tá aqui do ladinho, tá? Um minuto. Tranquilo. Bom, eu voltei já com o aparelhinho. Então, gente, esse aqui, ó, é o aparelhinho de oximetria, né? Oxímetro de dedo, como a gente chama. É um aparelhinho pequeno, ele tem vários modelos, não importa o modelo, é importante que você tenha um aparelho. Dicas práticas, né? Sempre troque a pilha, né? Eu já cheguei em casa de muito paciente, que eu meço no meu, aí a pessoa fala, doutor, mas meça no meu também. E aí dá muito baixa dele, né? Eu falo, vamos trocar a pilha? E troca e volta ao normal. Então sempre troque a pilha, né? Importante. Um aparelhinho que geralmente, para o pessoal entender, é simples, né? Ó, funciona com 2 pilhas. E aí você tem um botãozinho de ligar, né? E quando você liga, ele te dá, ó, 2 parâmetros. Aqui, ó, saturação de oxigênio e aqui frequência cardíaca. E ele tem onde você pode encaixar o dedo, tem uma luzinha piscando. Essa luzinha ela precisa ficar numa região da ponta do dedo, né? Então ele vai medir a saturação de oxigênio aqui na ponta do dedo. Então ó, quando você liga e abre ele, você vai ver que tem uma luzinha piscando ali, ó, né? Então essa luzinha que vai medir, tá? Então você coloca o dedo, encaixa e fecha o aparelhinho. Importante, como eu falei, em repouso e observar a estabilização, né? Então nunca dá atenção para a primeira medida que você vai ver, tá? Ó, vê que formou uma ondinha, ó, começou ali em 88, né? 88, 98, né? De minha saturação já começou até alta. E a minha frequência cardíaca aqui embaixo de 62, né? Então o paciente ele vai sempre olhar para esses 2 parâmetros, ó. A saturação, então em COVID a gente usa um mínimo de 94% como sinal de alerta, tá? Então se você fez essa medida e depois de 3 a 5 minutos continua com a saturação baixa de 94%, talvez nesse momento seja o melhor momento para você ser avaliado, tá? Então, mesmo os pacientes que eu atendo antes da segunda semana de doença, eu sempre oriento, ó, de 3 a 4 vezes por dia, você senta ali um pouquinho no sofá e faça essa medição. Se ficar tudo bem, é porque você não precisa de nenhum suporte emergencial. Você pode manter as orientações. Se ficar baixo, talvez seja o momento de você ser reavaliado, para ver se vai precisar de alguma medicação específica, de fisioterapia, tá? Então, existem condutas que são recomendadas quando a gente tem uma medição menor do que 94%, tá bom? Então é um aparelhinho muito simples, tá? Eu tenho uma crítica para fazer, infelizmente, né? Então a gente vive no mundo capitalista. Esse aparelhinho, gente, fora de pandemia, custa R$ 70. É muito barato, né? E na pandemia esses valores subiram muito aí para quase R$ 500, né? Infelizmente. Nossa. Então é difícil às vezes você encontrar. Eu tinha um que deu problema para eu encontrar, esse foi uma luta, né? Então, e você encontra assim com valores muito caros. Então, eu sempre falo também, se você já teve Covid, guarde seu oxímetro como um bem precioso. Tenha empatia por quem está com a doença e empreste se for necessário, porque a pessoa pode não encontrar, né? Então, empreste esse equipamento para que a pessoa possa fazer, né, a aferição, tá? Então, é difícil. Então, assim, guarde ali, é um bem precioso, né? Isso aqui é um bem de ouro quase, né? E aí que você pode Pois estar é. ajudando outra pessoa, né? Depois que você já tivesse recuperado da doença, tá? Bom, nós já vamos caminhando aqui para o final. Eu vi que tiveram várias perguntas aqui no final que eram muito parecidas com outras que a gente já fez lá no início. Então, essa live vai ficar salva, não se preocupem, depois vocês podem voltar e assistir, compartilhar com outras pessoas. A gente não tem como ficar respondendo sempre as perguntas repetidas, senão a gente vai ficar aqui eternamente. O doutor precisa descansar, inclusive, né? Preciso que Então, amanhã já tem muito muito trabalho. obrigada. Olha aí, eu imagino. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação importante. Muito obrigada pelo trabalho que você e toda a sua equipe tem feito durante
momento tão difícil que nós estamos passando, né? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, tá? Para o pessoal que me acompanha no Instagram, né? Eu tenho um programa chamado Boa Noite Infecto, que eu tive que interromper para poder dar conta de tanto trabalho agora durante a pandemia. Mas sempre que é possível, né? Eu gosto muito de passar informações, informações que são úteis e que muitas vezes evitam o que a gente vê nesse momento de pandemia, que é o pânico, né? Então a gente vê muitas pessoas em pânico por conta, às vezes, de um quadro leve que pode ser acompanhado com muita calma, né? Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma paciente desesperada e tudo que ela precisava era de alguns 5 minutos para eu dizer que ela ia ficar bem, que ela estava com um quadro leve, né? Então foi uma paciente que eu nem precisei atendê-la, mas assim, só do relato dela, né, eu já consegui dar algumas orientações. Infelizmente a gente não consegue fazer isso com todo mundo, né? Durante o dia eu recebo várias ligações que eu não consigo atender, mas assim, no Instagram, sempre quem está acompanhando pode ter acesso aí a alguma orientação ou outra, né? Eu gostaria aqui de dar meus parabéns também ao pessoal da Clean Manaus, né? Então, a gente tem ótimos profissionais que estão na linha de frente nessa parte de informações. Então, quem quiser seguir aí Clean Manaus, a gente tem o Dr. João Hugo Infecto também, que é um profissional de excelência. Então, acreditem que nós estamos fazendo o nosso melhor com todo o cansaço, né? A gente realmente não tem como dar conta de toda a demanda, mas dentro do possível a gente tenta ajudar a todo mundo, tá bom? Então, eu espero que tudo isso passe logo, né? Que daqui a pouco nós tenhamos a vacina. Confiem nas vacinas, tá, gente? A gente tem acompanhado, sabe que essas vacinas têm eficácia. Ontem a gente recebeu uma excelente notícia do Butantan, a vacina brasileira, com uma efetividade muito boa para evitar quadros graves, tá? Então não é o momento a gente pensar em movimento anti-vacina, né? Então vacinar é importante, é o que vai nos ajudar a diminuir o número de casos, tá bom? Então confie nas vacinas e depois que passar tudo isso a gente volta a conversar sobre eficácia, a gente volta a conversar sobre efeitos colaterais, mas é o momento da gente evitar casos graves e evitar óbitos, né? Muitas pessoas que eu conheço perderam entes queridos, então é o momento da gente pensar em evitar esses casos, tá? Não é momento da gente, eu digo que não é o momento da gente problematizar nada. A vida de todo mundo já está um grande problema, né? Então não é o momento da gente problematizar, é o momento da gente encontrar soluções. E existem pessoas aí que estão sem dormir há vários dias, que estão, né, batalhando para encontrar essas soluções por você que está em casa. Então fique em casa, tá? É, a gente tem visto vários relatos de médicos desesperados, né? Médicos que trabalham aí, vocês que são de Manaus têm visto, né, no Instagram. E, gente, não é drama, tá? A gente tá exausto, né? Todos os profissionais. Então, mas a gente precisa o quê? Que vocês fiquem em casa e procurem ajuda quando necessário, tá bom? Se cuidem, cuidem dos seus familiares, não levem o vírus da rua para casa, sigam as orientações, né, dos grandes órgãos, tá bom? Então é o momento da gente pensar na nossa coletividade, né? É o momento que o nosso bem-estar ele é menos importante do que o bem-estar coletivo, tá bom? Então é ruim usar máscara, é desconfortável, mas é o que vai fazer diferença nesse momento, tá bom? Então que Deus proteja todos nós, que daqui a pouco a gente tenha a vacina disponível, espero que muito em breve, tá bom? Então, grande abraço para todo mundo, grande abraço para você, viu, Jaque? Então, se cuida aí também. Pode E deixar. precisando de alguma orientação dentro do possível, tá? Eu estou à disposição. Então, tenham paciência. A gente tenta responder todo mundo, né? Sempre que dá assim, um tempinho a gente tenta responder, mas acredita que nós estamos aqui trabalhando muito por vocês, tá? E pelos familiares de vocês que estão aí nas unidades, que estão nos hospitais, tá bom? E o único objetivo é ajudar para que logo, logo a gente tenha muita história para contar dessa pandemia, mas já esteja aí vivendo um outro cenário, né? Se Deus quiser. Que assim seja em breve. Mais uma vez, muito obrigada. Foi ótima a sua colocação aqui agora no final. Quero agradecer também a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente. E avisar vocês também que a gente está tendo live todos os dias aí com vários assuntos legais. Já trouxemos aqui
psicóloga, já trouxemos pedagoga, já trouxemos nutricionista, fisioterapeuta, tá tudo salvo no IGTV aqui da Bemol Pharma, muitos assuntos importantes também, interessantes, então se vocês perderam é só ir lá no IGTV para conferir. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Fiquem em casa, né? A gente reforça esse pedido. Se cuidem, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, que vocês gostam. E é isso, vamos ter paciência aí, daqui a pouco tudo isso vai passar, daqui a pouco a gente vai poder se reunir de novo, se abraçar de novo, fazer festa de novo, né? Que o povo brasileiro ama festa. Então, nesse momento, a gente não vai poder fazer isso, mas pensando que em breve a gente vai conseguir novamente ter esses momentos, viu? Então, gente, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.